Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Nosso objetivo é percorrer o Brasil em busca de ações e projetos que beneficiam o cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. No programa de hoje, vamos viajar até Porto Alegre e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para conhecer as varas especializadas em acidentes de trabalho. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da camareira e do supervisor do hotel vão ser respondidas por um juiz de Curitiba, no Paraná. Direto de Congonhas, em Minas Gerais, projeto coloca a população em contato com programas da Justiça do Trabalho. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até Vitória, no Espírito Santo, saber como são feitas as panelas de barro que dão um sabor especial à comida capixaba. Tudo isso e muito mais agora, o Jornada já começou. A região sul do Brasil foi pioneira na instalação de varas especializadas em acidentes de trabalho. Essas unidades foram criadas depois que a Justiça do Trabalho passou a ser competente para julgar ações que envolvem a saúde do trabalhador. Com a padronização de procedimentos, como perícias médicas, os julgamentos são feitos com mais rapidez, assegurando os direitos do trabalhador acidentado. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. É lá que funciona a primeira vara do país especializada em acidentes de trabalho. A unidade tem hoje cerca de 3.000 processos e foi criada em 2005, logo após a publicação da Emenda Constitucional 45. Até 2004, a competência para julgar ações que envolviam a saúde do trabalhador era da Justiça Comum. No final deste mesmo ano, a Emenda Constitucional ampliou os poderes da Justiça do Trabalho, que passou a ser responsável também por esse tipo de ação. Mais de 50% dos casos que chegam à vara de Porto Alegre estão relacionados à ortopedia. São empregados com problemas no joelho, ombro, coluna, lombar. Em segundo lugar, na lista de doenças que mais levam os trabalhadores a essa unidade está a depressão. Às vezes a gente vê alguns acidentes, algumas doenças que até mesmo chocam ou que impressionam pelo volume e pela intensidade daquilo que aconteceu ou de como aconteceu o acidente. Então você precisa ter uma afinidade com a matéria, acho isso fundamental, né? E o segundo aspecto é que nós conseguimos produzir uma prova melhor, com maior qualidade. Na medida em que se especializa, nós vamos percebendo de como produzir melhor essa prova. A prova nessa matéria, ela é principalmente a prova pericial. Em 2012, foi criada a segunda vara especializada em acidentes de trabalho, também no Rio Grande do Sul. Desta vez, em Caxias do Sul. A unidade já foi inaugurada pronta para atuar apenas com processos eletrônicos. A cidade é o segundo maior polo metal-mecânico do país, com mais de 1.800 empresas do setor. Com tantas vagas no mercado, o número de acidentes também é grande. Quando a vara foi criada, o número de notificações de acidentes de trabalho chegava a 7.000. Naquele ano, quando o trabalho estava começando, a unidade recebeu 181 processos. Em 2013, já foram 1.320 ações. No ano seguinte, 1.400. E este ano, já chegaram à vara 450 processos. Os casos mais frequentes em Caxias do Sul são de doenças relacionadas aos métodos produtivos, que ainda são antigos, alguns de até 30 anos atrás. Eles causam principalmente lesões por esforço repetitivo. Também chegam à vara muitos processos de problemas auditivos e mutilações. A principal característica do trabalho aqui é a agilidade no julgamento das ações, que dura em média de 6 meses a 1 ano.
A execução também é rápida, já que as sentenças são líquidas, o que significa que o valor a ser pago já tem juros e atualização monetária definidos. Outro fator que agiliza as decisões é o laudo pericial, que é entregue ao juiz em até 30 dias. Isso se deve a que muitos processos que tramitam nessa unidade não precisam de prova testemunhal. A prova pericial médica ou a prova ergonômica, que é muito importante também para ver as condições de trabalho, praticamente elide ou afasta a necessidade de testemunhas. E é uma vara que tem, por óbvio, assim, o objetivo de ser rápida. E tem que ser, porque mexe com o momento do trabalhador e cuida de um momento do trabalhador que é muito ímpar, né? Quando ele se acidenta ou tem alguma doença e precisa do apoio do Estado. A Vara de Caxias também criou em 2013 o Fórum Permanente de Saúde e Segurança no Trabalho, que segue a linha do programa Trabalho Seguro. Com a iniciativa, em um ano, o número de acidentes de trabalho na região caiu de 7 para 4 mil. Nas duas varas, o objetivo principal é esse: mostrar principalmente às empresas que é possível evitar o acidente. Mas se ele ocorrer e o caso chegar à justiça, o julgamento deve ser rápido e preciso. Um trabalho hoje diferente, esse trabalho que faz o programa Trabalho Seguro, criado pelo TST. Cada tribunal tem o seu programa regional, com seus gestores regionais, para chamar a atenção da sociedade que o mais importante é prevenir, porque não há dinheiro que pague a vida de uma pessoa, a integridade física de uma pessoa, nada a não ser evitar que ela sofra um acidente ou que ela adoeça no trabalho. Impressionante como os advogados e as partes, quando aqui chegam, entendem que vem ali um juiz que é especializado naquilo que está sendo julgado. Ou seja, nós não estamos vendo horas extras, férias, 13º, nós estamos vendo a integridade física de uma pessoa, nós estamos vendo a saúde mental de uma pessoa, nós estamos vendo como o ambiente de trabalho influencia na vida dos trabalhadores também. Então, é muito interessante que as situações se repetem e, por se repetirem no dia a dia, nós acabamos conhecendo mais, sendo mais ágeis e tendo mais possibilidade da decisão justa a quem nos procura. Vamos fazer um giro pelo Brasil. Acompanhe algumas decisões de destaque. Responsável pelas obras de construção do Estádio Nacional de Brasília, o consórcio Brasília 2014 foi condenado a pagar R$ 5 milhões de indenização por dano moral coletivo. As provas incluídas no processo comprovaram irregularidades que contribuíram para a ocorrência de vários acidentes de trabalho, incluindo a queda que provocou a morte de um operário. Um motorista que fazia transporte de bovinos em Goiás vai receber indenização de R$ 70 mil de um frigorífico. Por mais de 4 anos, o trabalhador cumpriu jornada diária de 18 horas, inclusive aos domingos e feriados, com folgas apenas 2 vezes por mês. A Justiça do Trabalho considerou que a jornada exaustiva feriu o direito à liberdade, privando o empregado do lazer e do convívio familiar. O TRT de Alagoas condenou o Banco Santander ao pagamento de multa de R$ 200 mil por assédio moral coletivo. Segundo a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, os superiores do banco assediavam moralmente os empregados em nível de tortura psicológica. Para o regional, a cobrança reiterada e abusiva extrapolava a mera cobrança de metas. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da camareira e do supervisor do hotel são respondidas por um juiz de Curitiba, no Paraná. E ainda hoje, o projeto coloca a população de Congonhas, em Minas Gerais, em contato direto com programas da Justiça do Trabalho. Nós voltamos em instantes. Seja patrão ou empregado, é normal haver dúvidas sobre os direitos trabalhistas. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos responder as perguntas de uma camareira e do supervisor do hotel. Nosso convidado é um juiz de Curitiba, no Paraná. Acompanhe.
Queria saber se eu for a responsável pela higienização dos banheiros dos hóspedes, se eu tenho direito de adicional de insalubridade. Dona Maria, recentemente os tribunais têm decidido que sim, que quem trabalha em locais onde há grande circulação de pessoas, ainda que não sejam sempre as mesmas pessoas, como no caso do hotel, em que existe uma rotatividade, não só hotéis, mas outros locais tidos como locais públicos, teria direito a esse adicional de insalubridade, que seria daí no caso apurado por uma perícia determinada pelo juiz. Gostaria de saber, caso a camareira tenha que utilizar produtos tóxicos, corrosivos ou cáusticos, temos que pagar adicional de periculosidade ou fornecer o EPI é suficiente? Nesse caso, o adicional possível seria o de insalubridade, não o de periculosidade. E para que seja devido ao adicional de insalubridade, o equipamento de proteção não deve estar oferecendo toda a proteção. Então, se você tiver um equipamento de proteção que oferece toda a proteção contra qualquer problema derivado desse produto, ou se o uso do produto for muito esporádico, aí não é devido ao adicional. Todavia, é possível, né, que isso apurado por perícia, sempre tem que ser apurado por perícia, é possível que gere esse adicional de insalubridade no caso de um uso muito corriqueiro, de um uso mais comum e de um equipamento de proteção que não seja adequado. Por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil em 12 de junho, diversas ações foram realizadas em todo o Brasil. Vamos saber mais? Chegou a hora do JT em Ação. Os ministros do TST, Lélio Bentes e Kátia Magalhães Arruda, participaram de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Especialistas e parlamentares apresentaram dados e ações para que o Brasil cumpra o compromisso de erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020. O TST também firmou parceria com o Instituto de um dos maiores craques do futebol brasileiro. O Instituto Neymar Júnior é o principal parceiro da campanha contra o trabalho infantil. No Pará, o TRT produziu a campanha Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Nesse jogo, somos todos juízes. Dê cartão vermelho ao trabalho infantil. Em Recife, servidores e magistrados distribuíram, na estação central de metrô, material educativo com a campanha Diga Não ao Trabalho Infantil e sim à educação de qualidade. No Ceará, o TRT e a Prefeitura de Fortaleza firmaram parceria para veicular mensagens contra o trabalho infantil na internet, em multas de trânsito e nas bicicletas compartilhadas pela população, disponíveis em vários pontos da cidade. No Espírito Santo, o TRT e o Ministério Público do Trabalho desenvolveram atividades em feiras, onde foram distribuídas revistas em quadrinhos sobre o tema. No Rio de Janeiro, vídeos com mensagens de atores famosos fazem parte de uma parceria do TRT com outros órgãos e estão sendo veiculados em âmbito nacional. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. Em Rio Branco, Acre e em Porto Velho, Rondônia, o TRT da 14ª Região promoveu palestras e debates pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Diversos jogos do Brasileirão também contaram com ações contra o trabalho infantil. Em Porto Alegre, na Arena Grêmio, crianças acompanharam os jogadores vestidas com a camiseta da campanha Todos Juntos contra o Trabalho Infantil. Uma faixa também foi exibida no gramado. Esta mesma faixa também percorreu a Arena Pantanal, em Cuiabá, onde 2.500 crianças participaram de uma manhã de brincadeiras e descontração. E no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a mensagem Não ao Trabalho Infantil, e sim à educação de qualidade, também entrou em campo. Vamos viajar até 1971. Nesse ano, em 1º de maio, foi instalado em Brasília o Tribunal Superior do Trabalho. É o que você confere no Memória JT. 1971. Em 1º de maio, sob a presidência do ministro Télio da Costa Monteiro, o Tribunal Superior do Trabalho foi transferido do Rio de Janeiro para a capital federal. A primeira sede do TST em Brasília foi instalada neste prédio, hoje ocupado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região,
com jurisdição sobre o Distrito Federal e o Tocantins. Durante a solenidade de instalação do TST na capital federal, que contou com a presença de várias autoridades, também foram inauguradas a Biblioteca Délio Maranhão, a Sala de Imprensa e a Sala dos Advogados da Corte. Nesse ano, o Tribunal Superior do Trabalho, composto por 17 ministros, recebeu mais de 8.000 processos e julgou cerca de 6.500 casos. No próximo programa, vamos até 1972, ano em que o então presidente da República, Emílio Médici, sancionou a lei que garantia os direitos das empregadas domésticas. No próximo bloco, direto de Minas Gerais, projeto coloca a população de Congonhas em contato direto com programas da Justiça do Trabalho. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de artesãos do Espírito Santo que fabricam as famosas panelas de barro. Nós voltamos daqui a pouco. Por ocasião do Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil, o TRT de Minas Gerais, com apoio da campanha brasileira de trens urbanos, distribuiu cartilhas nas bilheterias da estação central do metrô de Belo Horizonte. O vídeo está na página do tribunal. Acesse facebook.com/ACSTRTMG. A cidade de Congonhas, no interior de Minas Gerais, recebeu o projeto Ação Global e o Tribunal Regional do Trabalho Mineiro fez parte dessa parceria para colocar a população da cidade em contato com programas da Justiça do Trabalho. Os gestores regionais dos programas Trabalho Seguro e de Combate ao Trabalho Infantil participaram de diversas atividades de conscientização. Veja só. As 12 esculturas dos profetas feitas em pedra-sabão por Aleijadinho garantiram à cidade de Congonhas, na região central de Minas, reconhecimento mundial. Mas o município não é famoso apenas pelo turismo. Ele também abriga grandes empresas de mineração e metalurgia, alguns dos setores que registram os maiores índices de acidentes de trabalho no Brasil. Para tentar evitar situações de risco, o TRT de Minas levou ao programa Ação Global, realizado na cidade, palestras sobre trabalho seguro. É uma oportunidade de estar trazendo aqui diretamente para a população, para a comunidade, para a sociedade, essas informações que são básicas para que as pessoas tenham mais consciência do problema do acidente de trabalho no Brasil. Exatamente por ser uma região com muitas empresas de extração de minério, produção de aço e exploração de subproduto nesse processo industrial, o volume de acidente de trabalho aqui é muito grande. O que a gente percebe que falta aqui é uma efetiva fiscalização, né, desse processo de prevenção de acidente. Wendel ficou atento à palestra do desembargador Anemar Pereira Amaral. Ele é motorista e conta que acidentes são comuns na área. Primeiramente, a nossa vida. Isso é sempre passado para nós. Qualquer coisa irregular tem que estar sempre falando para o técnico ou para o engenheiro. Quem tiver assim carregado, por exemplo. Irregularidades no ambiente profissional são as campeãs no ranking de investigações conduzidas pelo Ministério Público do Trabalho. Falta de equipamentos de proteção individual e de treinamento adequado são as causas de acidentes que podem incapacitar os trabalhadores e até levá-los à morte. Aqui em Minas, nos últimos 5 anos, o Ministério Público do Trabalho registrou a abertura de cerca de 1.100 processos devido a acidentes no trabalho. Apenas em 2014, o número registrado foi de 305 casos. Até abril deste ano, já foram contabilizados 54 casos. Números que, segundo o desembargador Anemar, poderiam ser evitados com cuidados básicos e prevenção. Não se pode dizer exatamente o culpado é o empregado e o culpado é o empregador. Na verdade, é soma dos fatores. Então, se houvesse o cumprimento das normas de segurança do trabalho, se os empregados respeitassem essas normas de segurança e houvesse e fosse fornecido ambientes seguros de trabalho, certamente o número de acidentes cairiam de forma alarmante também.
A população de Congonhas também pôde saber mais sobre o trabalho infantil. Palestras de conscientização alertaram os moradores sobre a necessidade de combate à prática, que ainda preocupa em Minas Gerais. O estado possui o maior número absoluto de crianças entre 10 e 17 anos que enfrentam o trabalho infantil doméstico. Dados do IBGE mostram que quase 34.700 meninos e meninas são incorporados a outras famílias e submetidos a atividades como lavar, passar e cozinhar. As pessoas têm a falsa ilusão de que a criança naquela idade vai se formar melhor, vai ser uma fonte de renda para a família. Então, com isso, eles imaginam que a criança estaria se preparando para o futuro. E ao contrário, ela está alimentando o ciclo da miséria. Ela vem de uma família necessitada, que precisa da renda do seu trabalho, mas isso só aumenta a chance dela não ter um futuro melhor. Logo que recebeu a cartilha distribuída durante a palestra, Maria Fernanda, de 8 anos, fez questão de ler. Ela acompanhou as explicações com muita atenção e diz que aprendeu tudo direitinho. A gente é criança, a gente não tem direito de trabalhar. Quando a gente é criança, a gente tem que estudar, aprender para ter um futuro bom. Mais um! Você já comeu uma moqueca capixaba? Ou quem sabe uma feijoada bem suculenta? Essas e outras delícias ganham um toque especial quando feitas em panelas de barro. E para conhecer o ofício de artesãs que fazem essas peças, o Jornada foi até Vitória, no Espírito Santo. É o que você acompanha agora no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Ainda é cedo, mas a cozinha desse restaurante está em pleno funcionamento. Um dos pratos com grande saída é a moqueca capixaba, comida tradicional do Espírito Santo e conhecida nacionalmente. Além de peixe, tomate e muitos outros ingredientes, o prato tem um toque especial, a panela de barro. Feita inicialmente pelos índios há mais de 400 anos, a produção de panela é marca registrada do estado. Mas como ela é feita? Atravessamos a terceira ponte que liga Vila Velha a Vitória para chegar até Goiabeiras Velha, onde conhecemos Tânia. Ela é artesã desde pequena e vai nos mostrar passo a passo como a panela é feita. A gente pega uma quantidade de barro, amassa ela, aí depois vai abrindo a panela, né, na mão. Aí depois a gente já começa a modelar ela com a cuia. Que é essa aqui, né? E depois o resto é mão, passar a mão na panela para modelar a boca da panela, modelar as orelhinhas, ó, deixa ela ficar mais sequinha para poder levar para a fogueira, que é o último passo da panela. Parece ser fácil, mas é necessária muita técnica. Tânia faz panelas de barro desde os 8 anos e aprendeu com a avó. Aqui no Espírito Santo, a tradição é passada de geração a geração. É avó, bisavó, tias, minhas tias, tudo, primas, né? E vai levando, família toda. Sobrinhos. Os tamanhos são variados e os preços também. Tem peça de 3 até R$100. A procura pelas panelas cresceu tanto que o produto está sendo exportado. E quem estiver em solo capixaba e quiser comprar, a confecção ganhou local fixo em Goiabeiras Velha, norte de Vitória. Desde 2002, a prática de fazer panela foi tombada como patrimônio imaterial pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas depois de tudo pronto, será mesmo que essa panela deixa um sabor especial na comida? Aqui no Espírito Santo, a panela de barro é muito usada para fazer diversos pratos. Hoje vamos experimentar a famosa moqueca capixaba. O prato é um dos mais pedidos e é uma delícia. Fazer na panela de barro deixou o sabor ainda mais gostoso. Ela dá um sabor natural na comida, fica muito bom mesmo. Do barro à mesa, essas paneleiras fazem uma verdadeira arte. É uma paixão. Eu amo fazer isso aqui.
né? Acho que vou carregar isso aqui até enquanto eu tiver força e saúde, eu tô mexendo no bar. E a jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!